Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre a psicoterapia da histeria. Nosso objetivo é mostrar os primórdios da psicanálise e como ela se configurou enquanto um método de tratamento das neuroses a partir de uma interação entre teoria e prática. Para isso, vamos dividir o tema em 2 episódios. Neste de hoje, vamos apresentar um diálogo de Freud com Catarina, uma jovem que sofria de sintomas histéricos. E no episódio seguinte, traremos algumas observações teóricas de Freud sobre o tratamento da histeria de forma geral. O diálogo de Freud com a jovem Catarina não é um caso clínico completo, porque se resumiu a apenas um encontro. Para aqueles que nunca leram um caso clínico de Freud, no entanto, este pequeno relato serve como uma introdução a este tipo de seus escritos, sendo o menor encontrado em suas obras. Nesta época, a psicanálise dava seus primeiros passos e Freud ainda fazia uso da hipnose, técnica que, embora mencionada, ele não utilizou neste caso e veio a abandonar posteriormente. E antes de iniciar, eu já gostaria de informar que este episódio tem um complemento especial para os apoiadores do podcast. Em nossa página do Apoia-se, há mais um episódio de 25 minutos de duração, apresentando de forma teatral o diálogo entre Freud e Catarina. Pela primeira vez na história do podcast Filosofia Vermelha, contamos com a participação de uma voz diferente da minha. Mas deixe isso para depois, primeiro ouça este episódio até o final e deixe o complemento para a sequência. Então vamos lá, acompanhe. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores. O podcast Filosofia Vermelha é um oferecimento de todos os que contribuem mensalmente com este trabalho através da plataforma Apoia-se. A todos vocês, meu muito obrigado. Sua contribuição é fundamental para que possamos seguir adiante ajudando mais pessoas. Embora nosso podcast seja um dos maiores de filosofia não apenas do Brasil, mas de todo o mundo de língua portuguesa, ainda não alcançamos o mínimo necessário para sustentar este trabalho e ampliar nosso alcance. Torne-se então você também um apoiador acessando o link que está na descrição deste episódio. Outra forma muito simples de apoiar este trabalho é avaliando nosso podcast com 5 estrelas. Contamos hoje com mais de 150 mil inscritos apenas no Spotify, mas o número de pessoas que já deixou sua avaliação representa menos de 10% deste número. Se você ainda não nos avaliou, faça isso agora antes de entrarmos propriamente no tema deste episódio. Basta ir até o nosso perfil e dar um tap nas estrelas. E por último, eu te convido a estudar filosofia comigo através dos 4 cursos que já publiquei até o momento, e em especial meu curso mais novo intitulado Filosofia para a Vida, Refletir para Viver Melhor. Este curso nos mostra que a filosofia pode nos ajudar a viver de maneira mais satisfatória. Muitos dos problemas pelos quais passamos têm origem em nossos pensamentos, de modo que enxergar a realidade sem erros e ilusões pode nos poupar muito sofrimento. Nossos tempos precisam de filosofia cada vez mais. Vivemos hoje na chamada sociedade do terapismo, na qual questões meramente existenciais são tratadas como casos patológicos e onde psiquiatras são questionados sobre o sentido da vida. Nem todo sofrimento é doença, de modo que, em muitos casos, o auxílio de um filósofo é mais adequado do que o de um médico. Há doenças que de fato provocam dores físicas, mas há dores da alma que não são oriundas de nenhuma enfermidade, mas simplesmente de nossa condição humana. É um erro tratar qualquer sofrimento como patológico. Nosso principal objetivo com este novo curso é apresentar reflexões que lhe ajudem a encarar diversas situações de sua vida de uma outra perspectiva, levando você a um exame profundo não apenas de sua própria alma, no sentido grego da palavra psique, mas também de seu lugar no mundo e de suas relações com os outros.
Para ver a grade curricular e fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E os links para os outros cursos também estão na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema, a psicoterapia da histeria. Tendo em vista que este episódio é sobre a psicoterapia da histeria, vale a pena introduzir brevemente o conceito. Nas obras completas de Sigmund Freud, encontramos um verbete provavelmente escrito por ele. Na própria enciclopédia na qual foi publicada, não há autoria atribuída ao texto, mas, através de algumas cartas enviadas por Freud a Fliess, é possível conjecturar que a autoria é realmente de Freud. Comecemos falando um pouco sobre a história do termo. Segundo Freud, o nome histeria tem origem nos primórdios da medicina e resulta de um preconceito que vinculava as neuroses às doenças do aparelho sexual feminino. Na Idade Média, as neuroses surgiam sob a forma de epidemias, em consequência de contágio psíquico, e estavam na origem da possessão demoníaca e da feitiçaria. Inclusive, nós temos aqui no podcast um episódio no qual Freud analisa um caso de possessão demoníaca. Agora, alguns séculos atrás, muitos histéricos eram lançados à fogueira ou exorcizados, e mesmo já por volta do século XIX, estes ainda estavam sujeitos à maldição do ridículo. O seu estado era tido como indigno de observação clínica, como se fosse simulação e exagero. Na época em que Freud escreveu este verbete, as autoridades alemãs e inglesas ainda aplicavam o rótulo de histeria ou histérico de maneira indiscriminada, confundindo a histeria com os estados nervosos em geral. A posição de Freud na época ainda era fiel à de Charcot, o qual afirmava que a histeria era um quadro clínico nitidamente circunscrito e bem definido, que podia ser reconhecido com bastante clareza nos casos extremos daquilo que se conhecia como grande histeria. A sintomatologia do que era chamado grande histeria inclui os seguintes aspectos. Nós vamos mencionar 6 aspectos. Primeiro, ataques convulsivos. Segundo, zonas histerógenas. Zonas que são áreas supersensíveis do corpo nas quais um leve estímulo desencadeia um ataque. Terceiro, distúrbios da sensibilidade, considerados os sinais mais frequentes da neurose e os mais importantes do ponto de vista diagnóstico. Quarto, distúrbios da atividade sensorial, os quais podem afetar todos os órgãos dos sentidos e podem aparecer simultaneamente com ou independentemente de modificações na sensibilidade da pele. Quinto, paralisias, as quais são mais raras do que a anestesia e quase sempre acompanhadas de anestesia da parte do corpo paralisada. E sexto aspecto, contraturas, no sentido de o aparelho reagir a pequenos estímulos através de contratura. Então, estes são os 6 aspectos da sintomatologia do que era chamado de grande histeria ou os casos mais extremos de histeria. Freud afirma que, de maneira geral, as manifestações histéricas possuem a característica de serem exageradas, de modo que, por exemplo, uma dor histérica é descrita pelos pacientes como extremamente dolorosa. Vamos avançando então em nosso episódio e agora vamos falar especificamente do caso Catarina. O diálogo de Freud com a jovem Catarina não é um caso clínico completo, porque se resumiu a apenas um encontro. Agora, para aqueles que nunca leram um caso clínico de Freud, este pequeno relato serve como uma introdução a este tipo de seus escritos, sendo o menor encontrado em suas obras. A propósito, este relato ocupa apenas 9 páginas. Nesta época, a psicanálise dava seus primeiros passos e Freud ainda fazia uso da hipnose, técnica que, embora mencionada neste texto, ele não utilizou neste caso e veio a abandonar posteriormente.
Freud conta que nas férias de verão de algum ano anterior a 1900, ele fez uma excursão a um local chamado Hohenthausen, na Áustria, para esquecer a medicina e as neuroses por algum tempo. Agora, um belo dia, no entanto, Freud se desviou da estrada principal para subir uma montanha que ficava um pouco afastada e que era conhecida também por sua bela paisagem e sua cabana de hospedagem. Chegando ao topo, depois de uma subida estafante, Freud se sentou e estava contemplando a paisagem distante, totalmente desligado do mundo exterior. Freud estava tão absorto que, a princípio, ele não ouviu quando alguém lhe perguntou: "O senhor é médico?" A moça que lhe dirigiu a questão tinha uma expressão meio amuada e contava cerca de 18 anos de idade. Ela era a mesma que havia lhe servido a refeição na hospedagem e a qual a proprietária chamava pelo nome de Catarina. Freud observa que, a julgar por seus trajes e seu porte, ela não podia ser apenas uma empregada, mas era, sem dúvida, filha ou então parenta da hospedeira. Freud lhe confirmou que era médico e lhe perguntou como ela sabia disso. Ela disse que ele havia assinado seu nome no livro de visitantes, e eu imagino que Freud provavelmente havia acrescido o título doutor. A jovem lhe relatou que estava ruim dos nervos e que por isso havia consultado um médico que havia lhe receitado alguns remédios, mas ela ainda não estava boa. Ao perguntar por seus sintomas, a moça respondeu a Freud que sentia muita falta de ar, como se estivesse prestes a ser completamente sufocada. Preste bem atenção nisso, ela vai relatar os sintomas. Inicialmente, ela se queixou de muita falta de ar, como se estivesse prestes a ser completamente sufocada. Agora, isso não pareceu a Freud um sintoma nervoso, mas uma descrição representando uma crise de angústia. A jovem, porém, destacava esta falta de ar de um contexto maior envolvendo um complexo de sensações que decorrem da angústia. Ou seja, a jovem Catarina estava atribuindo uma importância indevida a esse fator isolado, porque esta falta de ar não estava isolada de um complexo maior de sensações. Freud, então, solicitou mais detalhes sobre os sintomas, e a moça lhe contou que parecia haver algo pressionando seus olhos. Sua cabeça ficava muito pesada, havia um zumbido horrível e ela ficava tão tonta que quase chegava a cair. Então, alguma coisa lhe esmagava o peito a tal ponto que quase não conseguia respirar. Sua garganta também ficava apertada, como se ela fosse sufocar, e ela sentia também algumas marteladas na cabeça, como se a cabeça fosse explodir. Quando a jovem tinha essas crises, ela achava que iria morrer. Ela conta que era corajosa de forma geral e sempre andava sozinha por toda parte, mas, quando as crises ocorriam, ela não ousava ir a lugar algum e tinha a sensação que havia alguém atrás dela e que iria lhe agarrar de repente. Para Freud, isso era uma crise de angústia, introduzida pelos sinais de uma aura histérica. Em outras palavras, era um ataque histérico cujo conteúdo era a angústia. O pai da psicanálise perguntou então à jovem Catarina se ela pensava em alguma coisa quando tinha essas crises. A jovem lhe relatou que sempre via um rosto medonho que a olhava de uma maneira terrível e ela ficava assustada. Respondendo a várias outras perguntas de Freud, Catarina afirmou que não sabia de quem era o rosto e nem de onde suas crises se originavam. Ela sabia, no entanto, quando teve as crises pela primeira vez. Havia sido 2 anos antes, quando ainda morava em outra montanha com sua tia. Este tipo de caso não era totalmente novo para Freud. Ele já havia constatado com frequência que, nas moças, a angústia era consequência do horror com que as virgens encaravam pela primeira vez
o mundo da sexualidade. Freud se arriscou então a fazer uma análise improvisada naquela montanha e lançou sua hipótese à jovem, dizendo o seguinte: olha, se você não sabe, eu vou te dizer como eu penso que você passou a ter seus ataques. Nessa ocasião, há 2 anos, você deve ter visto ou ouvido algo que muito a constrangeu e que você teria preferido muitíssimo não ver. Esta foi a afirmação de Freud à jovem. E ela se surpreendeu e confirmou a hipótese de Freud. Ela disse: céus, é isso mesmo. Foi quando surpreendi meu tio com a moça, com a Francisca, minha prima. Freud então pediu mais detalhes e a moça lhe contou a história. Naquela época, seu tio estava tendo um caso com essa tal Francisca. A jovem descobriu o caso e o relatou à sua tia, a mesma que Freud havia visto na estalagem, e por essa razão o casal havia se divorciado. Catarina contou então como descobriu tudo. Um certo dia, cerca de 2 anos antes, alguns hóspedes chegaram à montanha e pediram algo para comer. A tia não estava em casa e Francisca, que era quem sempre cozinhava, não foi encontrada em parte alguma, e tampouco o seu tio. Catarina então procurou por toda parte, quando então seu priminho, um pequeno garotinho, afirmou que Francisca devia estar no quarto de seu pai. Ambos riram, mas não pensaram nada de mal a respeito. Chegando ao quarto do tio, o quarto estava trancado, o que pareceu estranho. O garotinho disse então que havia uma janela no corredor de onde se podia olhar para dentro do quarto. Eles foram para lá, mas o garoto se recusou porque ele estava com medo. Catarina foi e olhou para dentro do quarto quando viu o seu tio deitado em cima de Francisca. A jovem Catarina se afastou da janela e imediatamente se apoiou na parede e ficou sem ar. Este foi o início dos sintomas que, desde então, sempre lhe acometeram. Tudo ficou opaco, sem nitidez, suas pálpebras se fecharam à força e havia marteladas e um zumbido em sua cabeça. Catarina relatou que não entendeu a cena naquele momento e que tampouco contou o que viu à sua tia. A jovem não soube explicar a Freud por que ela se assustou. A cabeça horrível que sempre via em suas crises não era a de Francisca e ela não tinha certeza se era do seu tio. O caminho da análise parecia bloqueado neste momento. 2 dias depois deste evento, Catarina ficou doente e acamada por 3 dias. Freud lhe perguntou se ela sentiu repulsa ao olhar para dentro do quarto, o que ela confirmou. Teria sido talvez por ter visto algum corpo nu? Catarina afirmou que tudo estava escuro e que ambos estavam vestidos. Ela não compreendia por que sentiu nojo. Freud lhe disse que também não tinha nenhuma ideia, mas que ela devia continuar contando qualquer coisa que lhe ocorresse. Ela passou então a descrever como contou sua descoberta à tia e que presenciou por causa disso algumas cenas muito desagradáveis entre ela e seu tio. E depois de algum tempo, a tia resolveu se mudar com os filhos e a sobrinha para a atual estalagem, deixando o tio sozinho com Francisca, que neste período ficou grávida. A Catarina vai contar mais coisas que aconteceram e Freud finalmente vai descobrir qual o problema. Mas nós faremos agora a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até agora e também revigore a concentração para o restante do episódio. Você ouvirá um trecho da obra Die Jahreszeiten, de Haydn. Em alemão, Die Jahreszeiten quer dizer as estações. O compositor Franz Joseph Haydn nasceu no ano de 1732 em Rohrau, na Áustria, e faleceu em 1809 em Viena, na Áustria. E enquanto você aprecia esta música, gostaria de pedir mais uma vez que você avalie o nosso podcast com 5 estrelas no Spotify ou em qualquer outra plataforma através da qual você nos ouve. Isso não dura nem 10 segundos e dessa forma você contribui com este trabalho e nos ajuda a chegar a mais pessoas.
Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos dos episódios, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Na terceira aba de nosso perfil no Spotify, há um link direto para essa playlist. Voltemos então ao nosso tema, a psicoterapia da histeria. Freud observou que, a certa altura do relato, Catarina abandonou o fio da meada e começou a falar sobre dois grupos de histórias mais antigas que retrocediam a 2 ou 3 anos antes do momento traumático. O primeiro grupo relacionava-se com ocasiões em que o mesmo tio havia feito investidas sexuais contra a própria Catarina, quando esta contava apenas 14 anos de idade. Vejam só, então, o problema não foi apenas com a Francisca. A própria Catarina foi objeto das investidas sexuais deste tio. A Catarina então contou como, em certa ocasião, ela tinha ido com o tio numa viagem até um vale no inverno, e ali eles passaram a noite na estalagem. O tio ficou no bar bebendo e jogando cartas, mas a Catarina sentiu sono e foi cedo para a cama, no quarto que ambos estavam compartilhando no andar de cima. Então vejam, a Catarina nessa ocasião não estava ainda inteiramente adormecida quando o seu tio subiu, mas depois de um tempo ela tornou a dormir e acordou de repente, sentindo o corpo do tio na cama dela. Ela deu um salto e falou rispidamente: "O que é que o senhor está pretendendo, tio? Por que é que você não fica na sua própria cama?" Então o tio tentou apaziguá-la, dizendo: "Ah, sua bobinha, fique quieta. Você não sabe como é bom." A Catarina então respondeu dizendo que não gostava das coisas boas que ele tinha. Então a Catarina ficou de pé na porta, pronta para fugir, até que finalmente o tio desistiu e foi dormir. Então ela voltou para sua própria cama e dormiu até de manhã. Agora, pela maneira como ela relatou ter se defendido, para Freud pareceu que a Catarina não reconheceu imediatamente a investida como sendo de ordem sexual. Quando Freud lhe perguntou se ela sabia o que o seu tio estava tentando fazer com ela, ela disse que não naquela ocasião. Naquele momento, ela não imaginava exatamente o que o tio queria. Isso só lhe ficou claro muito tempo depois. Então, ela inicialmente resistiu porque era desagradável ser perturbada durante o sono e porque não era bom. Agora, ainda tem mais. A Catarina contou ainda outros casos semelhantes. Em resposta a uma pergunta para saber se nessas ocasiões ela sentira algo semelhante à sua posterior falta de ar, ela respondeu a Freud com firmeza que, em todas as ocasiões, ela sentira a pressão nos olhos e no peito, mas nada semelhante à força que havia caracterizado a cena entre o tio e a Francisca. Então, após ter finalizado esse conjunto de lembranças, a Catarina começou a relatar um segundo grupo que se relacionava com ocasiões em que ela notara algo entre o tio e Francisca. Vejam só, certa vez, por exemplo, toda a família tinha passado a noite num palheiro, com a roupa que traziam no corpo mesmo, e a Catarina foi subitamente despertada por um ruído. Ela pensou ter reparado que o tio, que estivera deitado entre ela e Francisca, se afastava e que a Francisca estava acabando de se deitar. Numa outra ocasião, este foi um outro caso, eles estavam passando a noite numa estalagem em uma certa aldeia, na qual ela e o tio estavam num quarto e Francisca estava no outro quarto ao lado. Então a Catarina acordou de repente durante a noite e viu uma figura alta e branca na porta, prestes a girar a maçaneta. Aí ela disse: "Deus do céu, é o senhor, tio? O que o senhor está fazendo na porta?" Então ele respondeu: "Fique quieta, eu estava só procurando uma coisa." Aí a Catarina replicou: "Tá, mas a saída é pela outra porta." Aí ele disse: "Não, foi um engano meu." E assim por diante. Freud então lhe perguntou se ela ficou desconfiada naquela ocasião, mas
Catarina afirmou que não havia dado importância alguma àquilo. Então vejam só, ao fim desses dois conjuntos de lembranças, Catarina parou, lembrando que havia um relato principal e, do nada, a Catarina interrompeu o relato e começou a falar de dois grupos de lembranças, de memórias, de recordações. Tá? Então, quando ela terminou de falar sobre esses dois conjuntos de lembranças, ela parou e parecia que ela havia então passado por uma transformação, de modo que o seu rosto, que era amuado e de um semblante infeliz, estava agora animado. Os seus olhos brilhavam e ela se sentia leve. A compreensão do caso de Catarina estava agora clara para Freud. A última parte do que ela havia contado, numa forma aparentemente sem sentido, forneceu a explicação de seu comportamento naquela cena da descoberta. A questão é a seguinte: até aquele dia no qual Catarina flagrou seu tio com a Francisca no quarto, a Catarina carregava consigo dois conjuntos de experiências das quais ela se recordava, mas não compreendia. Só que quando ela viu o casal no ato sexual, ela estabeleceu imediatamente uma ligação entre aquela nova impressão e as suas lembranças, só então compreendendo o que havia acontecido consigo própria e, ao mesmo tempo, rechaçando os acontecimentos. E seguiu-se então um curto período de elaboração, de incubação, por assim dizer, após o qual os sintomas de conversão se instalaram, com os vômitos funcionando como um substituto para a repulsa moral e física. Isso solucionou o enigma para Freud. Catarina não sentira repulsa pela visão das duas pessoas, mas pela lembrança que aquela visão despertara. E, levando tudo em conta, esta só poderia ser a lembrança da investida contra ela própria na noite em que sentira o corpo do tio. Quando Catarina terminou seu relato, Freud lhe disse que sabia o que ela havia pensado ao olhar para dentro do quarto. O que havia passado na cabeça de Catarina era o seguinte. Vejam só, o Freud disse para ela: olha, Catarina, eu acho que você pensou o seguinte naquele momento. Agora o meu tio está fazendo com Francisca o que ele queria fazer comigo naquela noite e nas outras vezes. O Freud então lhe disse que era disso que ela sentiu repulsa, porque ela se lembrou da sensação de quando foi acordada durante a noite e sentiu o corpo dele. Catarina afirmou que era bem possível que tenha sido isso o que lhe causou repulsa e que tenha sido nisso que ela tinha pensado. Freud lhe dirigiu ainda outra pergunta. Tendo em vista que agora ela era uma moça crescida e que já sabia toda espécie de coisas, Freud lhe perguntou qual a parte do corpo dele que ela havia sentido naquela noite. Ela não deu mais nenhuma resposta definida, apenas sorrindo de maneira constrangida, como alguém que é obrigado a admitir que se atingiu uma posição fundamental na qual não resta mais muita coisa a dizer. Freud encerrou a conversa por ali e ficou grato pelo fato de Catarina ser muito mais aberta a tais assuntos do que as senhoras de Viena, as quais consideravam vergonhoso falar sobre tais temas. O caso está quase todo esclarecido, mas ainda falta algo. Aquela alucinação periódica da cabeça que surgia durante suas crises e que lhe infundia tanto terror. De onde provinha aquela cabeça? Catarina afirmou que agora estava claro para ela. Era a cabeça de seu tio, mas não daquela época. É pelo seguinte, é que mais tarde, quando as brigas começaram, as brigas entre seu tio e a sua tia, o seu tio dirigia uma cólera absurda contra a Catarina e vivia dizendo que tudo era culpa dela, porque se Catarina não tivesse abrido o bico, se ela não tivesse lhe dedurado, o divórcio nunca teria acontecido. Então o tio vivia ameaçando Catarina e quando lhe avistava à distância, o seu rosto se transfigurava de ódio e ele partia para cima dela com a mão levantada.
Catarina sempre fugia dele e ficava apavorada com a ideia de que um dia ele lhe pegasse desprevenida. O rosto, então, que Catarina sempre via era o rosto de seu tio quando este ficava furioso. Então, à guisa de conclusão, o que é que nós podemos afirmar sobre este caso? Freud afirma que se alguém disser que o caso de Catarina não é tanto um caso analisado de histeria, e sim um caso solucionado por conjecturas, ele, o próprio Freud, não teria nada a dizer contra isso. É certo que a paciente concordou que aquilo que ele, Freud, introduziu em sua história provavelmente era verdade, mas ela própria, Catarina, não estava em condições de reconhecê-lo como algo que houvesse experimentado. No caso Catarina, Freud identificou que um elemento da consciência, o qual havia sido excluído da atividade de pensamento do ego, permaneceu, por assim dizer, armazenado, ao passo que, na última cena, uma nova impressão ocasionou forçosamente uma ligação associativa entre esse grupo separado e o ego. Então, o caso Catarina é típico. Em toda análise de casos de histeria baseados em traumas sexuais, as impressões do período pré-sexual que não produziram nenhum efeito na criança atingem um poder traumático numa data posterior como lembranças, quando a moça ou a mulher casada adquire uma compreensão da vida sexual. Outra distinção no mecanismo psíquico deste caso reside no fato de que a cena da descoberta, que classificamos de auxiliar, isso é, a cena do tio com Francisca, merece igualmente ser denominada de traumática. Essa cena atuou por seu próprio conteúdo e não simplesmente como alguma coisa que revivesse experiências traumáticas anteriores. E outra peculiaridade que Freud enxerga no caso de Catarina pode ser observada na circunstância de que a conversão ou a produção dos fenômenos histéricos não ocorreu imediatamente após o trauma, e sim depois de um certo intervalo de incubação. A angústia de que Catarina sofria em suas crises era histérica, isso é, era uma reprodução da angústia que surgira em conexão com cada um dos traumas sexuais. Freud afirma que, de acordo com sua experiência até aquele momento, em um grande número de casos, a mera suspeita de relações sexuais desperta o afeto de angústia em pessoas virgens. E, para finalizar, uma informação ainda mais esclarecedora sobre o caso Catarina. Na última nota de rodapé deste texto, o qual se encontra no volume 2 das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, ficamos sabendo que o tio de Catarina era, na verdade, seu próprio pai. E lembrando mais uma vez, inscreva-se em nosso curso Filosofia para a Vida, Refletir para Viver Melhor. O link está na descrição deste episódio e também em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Neste site e também na descrição deste episódio, você pode encontrar ainda os links para os nossos outros cursos, como, por exemplo, o curso de Introdução à Filosofia, o qual oferece uma visão panorâmica de toda a história da filosofia, desde os filósofos pré-socráticos até alguns do século XX. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, torne-se um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está também na descrição deste episódio, ou você pode digitar o endereço diretamente em seu navegador: www.apoia.se/Filosofia Vermelha. E lembrando que este episódio de hoje tem um complemento na plataforma Apoia-se. Você pode saber sobre o caso Catarina com mais detalhes no episódio de 25 minutos que está disponível para apoiadores na plataforma Apoia-se. E outra forma fácil de contribuir com este trabalho é fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, a qual é o nosso endereço de e-mail: filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.